Eu sei como tem sido difícil acordar todos os dias com a sensação de que você está correndo contra o tempo, olhando para as contas, sentindo o peso do dinheiro que não chega, tentando entender por que a abundância parece visitar a vida de outros e passar distante da sua. Eu sei que seu coração tem ficado aflito, apertado, carregando uma mistura de esperança e frustração, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer, mas nunca se concretizasse. E é exatamente por isso que este texto encontrou você agora. Não foi acaso, não foi coincidência. Existe um motivo invisível para você estar aqui, ouvindo essas palavras, sentindo algo se mover por dentro, mesmo que ainda não saiba explicar. O dinheiro que você busca não está distante, não está escondido em algum lugar inacessível, nem depende de uma sorte rara que escolhe poucos. O dinheiro já foi separado para você. Ele já existe no campo invisível da sua vida, aguardando apenas o momento em que você esteja disposto a reconhecer, aceitar e permitir que ele se manifeste. A dor que você sente não é sinal de fracasso, é sinal de desalinhamento temporário. Nada está perdido, nada foi negado. Existe uma diferença profunda entre não receber e não estar preparado para receber, e essa diferença muda tudo. Talvez você tenha sido ensinado a lutar demais, a se esforçar até a exaustão, a acreditar que ganhar dinheiro exige sofrimento constante, sacrifício interminável e medo permanente de perder. Essa programação silenciosa cria um bloqueio invisível, porque o dinheiro responde à clareza, à autoridade interna e à consciência de merecimento. Quando você vive pedindo, implorando ou se justificando, você envia ao universo a mensagem errada. Você diz, mesmo sem perceber, que não acredita que a abundância seja sua por direito espiritual. Eu sei que você já tentou de tudo, já trabalhou mais do que podia, já acreditou em promessas vazias, já se sentiu culpado por querer mais, como se desejar prosperidade fosse algo errado. Mas a verdade é simples e poderosa. O desejo de abundância não é ganância, é chamado, é a vida tentando se expandir através de você. O dinheiro não é o problema. A relação que você foi ensinado a ter com ele é que precisa ser transformada agora. Existe uma lei espiritual clara que governa o fluxo do dinheiro. Florence Scovel ensinava que as palavras são sementes e que aquilo que você afirma com convicção cria forma. Se você afirma escassez, você planta escassez. Se você afirma medo, você planta limitação. Mas quando você afirma com autoridade que a abundância é sua, o universo reorganiza caminhos, encontros, ideias e oportunidades para sustentar essa nova verdade. O dinheiro responde à palavra falada quando ela nasce de uma consciência alinhada. Você não está sozinho nesse processo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Um chamado silencioso que diz que é hora de sair das dívidas, de romper ciclos antigos, de abandonar a narrativa de luta eterna. Este é o primeiro sinal. O dinheiro já foi separado para você. O próximo passo não é correr atrás dele. É mudar quem você está sendo enquanto espera. Existe um momento específico em que a vida para de testar e começa a responder. Esse momento acontece quando você deixa de implorar e passa a autorizar. O dinheiro não flui para quem se sente pequeno diante dele. Ele flui para quem se posiciona internamente como alguém que sabe que merece prosperar. Eu sei que isso soa diferente de tudo o que você ouviu antes, mas a verdade raramente se apresenta de forma confortável. Ela surge como um desconforto inicial que antecede a libertação. Você foi treinado a acreditar que precisa provar algo para receber. Provar esforço, provar valor, provar sofrimento. Mas o universo não funciona como um juiz severo que só recompensa quem sangra. Ele funciona como um espelho fiel. Ele reflete aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Se no fundo você acredita que sempre falta, sempre atrasam, sempre é difícil, esse padrão se repete não como punição, mas como confirmação do seu estado interno. Eu sei que seu coração anda cansado. Eu sei que você já pensou em desistir. Já sentiu vergonha por ainda estar lutando com dinheiro. Já se comparou com pessoas que pareciam avançar mais rápido. Mas escute com atenção. O tempo do outro não é o seu tempo. O dinheiro que foi separado para você obedece a uma sequência perfeita de alinhamento. Nada chega antes do momento certo e nada verdadeiro chega atrasado. Existe um segredo que raramente é dito em voz alta. Muitas pessoas não recebem dinheiro porque,
Inconscientemente, tem medo do que ele revelaria, medo de mudar relações, medo de assumir responsabilidades maiores, medo de abandonar a identidade de quem sempre luta. A escassez, por mais dolorosa que seja, se torna familiar. A abundância exige coragem. Coragem para ser visto, para crescer, para ocupar espaço. E esse é um dos maiores testes silenciosos da vida. Florence Scovel ensinava que o medo bloqueia, mas a fé movimenta. E fé não é esperar passivamente. Fé é agir internamente como se aquilo que você deseja já fosse verdade. Quando você começa a falar com convicção, quando você se imagina livre das dívidas, quando você sente gratidão antecipada, algo muda no campo invisível. O dinheiro começa a encontrar rotas que antes pareciam impossíveis. Pessoas surgem, ideias aparecem, portas se abrem sem explicação lógica. Talvez você esteja percebendo agora que o problema nunca foi falta de oportunidade, foi excesso de dúvida silenciosa. Este bloco é o segundo sinal. Se essas palavras estão tocando você, é porque sua consciência está sendo ajustada. O dinheiro já foi separado. A pergunta que fica não é quando ele virá. A pergunta real é se você está disposto a se tornar a versão de si mesmo que sabe receber sem culpa e sem medo. Existe um ponto silencioso dentro de você que sempre soube que essa luta não era permanente. Mesmo nos dias mais difíceis, quando o dinheiro parecia nunca ser suficiente, quando as dívidas pareciam crescer mais rápido do que as soluções, havia uma pequena voz dizendo que aquilo não era o seu destino final. Essa voz não grita, ela sussurra, e é por isso que muitos a ignoram. Mas hoje, essa voz encontrou palavras. Ela encontrou confirmação. Ela encontrou direção. O dinheiro responde ao estado de consciência, não ao desespero. Quanto mais você tenta controlar o resultado, mais você reforça a sensação de falta. O universo não se move pela ansiedade, mas pela certeza. Quando você vive na expectativa aflita, você comunica que não confia no fluxo. Quando você vive na certeza tranquila, você ativa forças que não podem ser vistas, mas que organizam tudo ao seu favor. A abundância não é empurrada, ela é permitida. Eu sei que você foi ensinado a acreditar que pensar em dinheiro é algo pesado, complicado, quase proibido, que espiritualidade e prosperidade não caminham juntas. Mas essa é uma das maiores distorções já criadas. A verdadeira espiritualidade é expansão. E não existe expansão sem recursos. O dinheiro é apenas energia em movimento. Ele amplia aquilo que você já é. Se você carrega medo, ele amplia medo. Se você carrega clareza, ele amplia clareza. Existe um padrão invisível que se repete na vida de quem não consegue ganhar dinheiro de forma consistente. Esse padrão não está no mercado, não está na economia, não está nas oportunidades externas. Ele está na narrativa interna. Frases como nunca é suficiente, dinheiro é difícil, sempre falta, parecem inofensivas, mas funcionam como decretos silenciosos. Florence Scovel alertava que a palavra falada cria realidade, mesmo quando dita em tom de brincadeira ou desabafo. Talvez você esteja começando a perceber que não é sobre trabalhar mais, e sim sobre pensar diferente. Não é sobre correr atrás, mas sobre alinhar-se. O dinheiro já foi separado, mas ele não atravessa uma mente em conflito. Ele flui para quem está em paz com a própria prosperidade. Sair das dívidas começa antes de qualquer mudança externa. Começa quando você decide que não vai mais se identificar com a falta. Este é um ponto importante da jornada. Muitos desistem exatamente aqui, porque o ego prefere continuar lutando a aceitar que a solução é interna. Mas se você continuar, algo vai se reorganizar. O dinheiro que parecia distante começará a se aproximar de formas inesperadas. Este é o terceiro sinal. Quando a compreensão chega antes da evidência, é porque a evidência já está a caminho. Existe um motivo pelo qual você já tentou tantas vezes e sentiu que algo sempre escapava no último momento. Não foi azar, não foi punição, foi preparação. O universo não entrega abundância para quem ainda acredita que precisa sofrer para merecer. Ele espera até que você esteja pronto para receber sem se sabotar. Muitas oportunidades foram adiadas não por falta de merecimento, mas por excesso de autossabotagem inconsciente. Eu sei como é olhar para o passado e pensar em tudo o que poderia ter sido diferente. Negócios que não deram certo, caminhos que pareciam promissores e depois ruíram.
Decisões que hoje parecem erros, mas cada experiência serviu para revelar uma crença oculta. Cada queda mostrou onde ainda existia medo. Nada foi desperdiçado. Tudo foi treinamento. Tudo foi ajuste fino para o momento em que você finalmente se posiciona como alguém que sabe receber. O dinheiro não entra em um espaço onde ele será rejeitado, desperdiçado ou temido. Se no fundo você acredita que ganhar dinheiro vai trazer problemas, conflitos ou perda de controle, o fluxo se interrompe. O universo protege você até de si mesmo. Ele espera que você resolva internamente aquilo que sabotaria a bênção externamente. Quando essa resolução acontece, o fluxo se abre sem esforço. Florence Scovel dizia que a prosperidade chega quando você abandona a ideia de luta e assume a ideia de direito espiritual. Direito não no sentido de arrogância, mas de alinhamento. Assim como a árvore não implora para dar frutos, você não precisa implorar para prosperar. Basta estar plantado na consciência correta. O fruto vem naturalmente quando o solo interno está fértil. Talvez agora você esteja sentindo uma mistura de alívio e desconforto. Alívio por perceber que não está quebrado. Desconforto por entender que precisa mudar a forma como se vê. Esse desconforto é sinal de expansão. Ele antecede toda mudança real. O dinheiro que foi separado para você exige uma nova identidade. A identidade de alguém que não pede permissão para prosperar. Este é o quarto sinal. Se você chegou até aqui sem vontade de sair, é porque algo já foi destravado. A vida não testa quem não está pronto. Ela revela. E a revelação que se aproxima vai exigir silêncio interno, firmeza emocional e uma decisão clara. A decisão de parar de lutar contra o fluxo e começar a caminhar com ele. Existe um momento decisivo em que a mente precisa se calar para que a verdade se imponha. Você passou tempo demais tentando entender com lógica aquilo que só se revela por alinhamento. O dinheiro não é um problema matemático, é um reflexo espiritual. Quando você tenta controlar cada detalhe, prever cada passo e garantir cada resultado, você comunica desconfiança. E o fluxo não se move onde não existe confiança. Ele se move onde existe permissão. Eu sei como tem sido difícil carregar a sensação de que você está sempre quase lá, sempre perto, mas nunca alcançando. Essa sensação desgasta, cansa, corrói a fé. Mas ela também aponta para algo importante. Quase lá significa que o campo já está ativado. Falta apenas um ajuste interno. Um deslocamento sutil de consciência. Não é sobre fazer mais, é sobre parar de resistir. Você foi condicionado a acreditar que o dinheiro só vem com sacrifício extremo, que sair das dívidas exige sofrimento prolongado, que abundância é exceção, não regra. Mas essa crença não nasceu em você. Ela foi ensinada, repetida e reforçada ao longo do tempo. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Florence Scovel ensinava que nenhuma condição é permanente quando a palavra muda. O universo responde à clareza emocional. Quando você ainda sente culpa por querer ganhar dinheiro, você cria um conflito interno. Uma parte deseja prosperar, outra acredita que não pode. Esse conflito trava o fluxo. O dinheiro não entra em ambientes divididos. Ele entra onde existe decisão, onde existe uma escolha firme de viver melhor, de respirar com mais leveza, de não sobreviver apenas, mas viver plenamente. Talvez agora você perceba que o maior bloqueio nunca foi externo. Foi a crença silenciosa de que você precisava merecer através da dor. Mas dor não gera merecimento. Consciência gera. Quando você entende que a abundância é uma extensão natural da vida, algo se solta, algo relaxa, algo se alinha. E nesse alinhamento, o dinheiro começa a se mover. Este é o quinto sinal. A sensação de que lutar já não faz sentido, de que insistir em velhos padrões só prolonga o cansaço. Quando essa compreensão chega, o fluxo se aproxima. O dinheiro já foi separado para você. Ele só espera que você pare de se colocar como obstáculo entre ele e a sua vida. Existe uma diferença profunda entre esperar e permitir. Esperar ainda carrega tensão. Permitir carrega confiança. Quando você espera, você observa o tempo passar. Quando você permite, você se posiciona internamente como alguém que sabe que o resultado é inevitável. O dinheiro responde a essa certeza silenciosa. Ele se organiza em caminhos que a mente racional jamais conseguiria prever. Eu sei que você já se perguntou quantas vezes mais precisaria tentar,
Quantas portas precisariam se fechar antes de uma se abrir de verdade? Mas portas não se abrem para quem bate desesperadamente. Elas se abrem para quem reconhece que tem autoridade para entrar. O universo não testa sua força física. Ele testa sua firmeza interna. Florence Scovel falava sobre o poder da palavra dita com convicção. Não como repetição vazia, mas como decreto consciente. Quando você diz eu vivo em abundância, mas internamente sente medo, a palavra perde força. Mas quando a palavra nasce de uma consciência alinhada, ela se torna comando, e o universo obedece comandos claros. Sair das dívidas não começa no banco, começa na identidade. Enquanto você se vê como alguém que sempre corre atrás, sempre remenda, sempre se vira, você reforça esse papel. O dinheiro chega, mas vai embora rápido. Ele respeita a identidade que você assume. Quando você se vê como alguém que administra, que escolhe, que direciona, o dinheiro permanece. Ele reconhece estabilidade emocional. Talvez você esteja percebendo agora que não precisa convencer ninguém, não precisa provar nada, não precisa justificar seus desejos. O dinheiro não exige explicação, ele exige alinhamento. Quando você para de falar sobre falta e começa a agir internamente como alguém que já saiu desse ciclo, algo muda. As circunstâncias começam a responder. Este é o sexto sinal. A percepção de que o controle excessivo precisa ser substituído por confiança ativa. Não é passividade, é autoridade silenciosa. O dinheiro que já foi separado começa a se mover quando você solta a necessidade de vigiar cada passo. Ele encontra você quando você para de correr atrás dele. Existe um ponto na jornada em que a vida começa a testar sua coerência interna. Não para punir, mas para confirmar se você realmente acredita no que passou a compreender. Muitas pessoas chegam até aqui, sentem o alívio, sentem a clareza, mas recuam quando percebem que manter essa nova consciência exige constância. O dinheiro responde à estabilidade emocional. Ele não se fixa onde existe dúvida recorrente. Eu sei como é difícil sustentar uma nova visão quando o ambiente ao redor ainda reflete o antigo padrão. Contas chegando, cobranças, comentários alheios, comparações silenciosas. Tudo isso tenta puxar você de volta para a velha narrativa. Mas é exatamente aqui que a mudança se consolida. Quando você decide não reagir mais como antes. Quando você escolhe responder com calma onde antes havia desespero. Florence Scovel ensinava que a fé verdadeira não reage às aparências. Ela se ancora na convicção interna. Se você muda sua palavra, mas continua reagindo como alguém em falta, o universo recebe mensagens contraditórias. E diante da contradição, o fluxo pausa. Não por castigo, mas por confusão. Clareza interna é o que destrava a abundância externa. Talvez você perceba agora que muitos atrasos aconteceram porque você os confirmava emocionalmente. Cada vez que você dizia ainda não deu certo, ainda está difícil, você reforçava o intervalo. O dinheiro se move quando você para de narrar a espera e começa a viver como alguém que já sabe que está resolvido. Não é fingimento, é posicionamento interno. Existe uma sutileza poderosa nesse ponto. Não se trata de negar a realidade, mas de não se ajoelhar diante dela. A realidade responde à consciência que a observa. Quando você observa a falta com medo, ela se expande. Quando você observa com neutralidade e confiança, ela perde força. O dinheiro não se apressa onde existe ansiedade. Ele se manifesta onde existe firmeza silenciosa. Este é o sétimo sinal. A vida começa a provocar pequenas situações para testar sua nova postura. Se você perceber isso, não reaja como antes. Permaneça. Sustente. O dinheiro já foi separado para você. E agora ele observa se você está pronto para recebê-lo sem entrar em conflito com a própria fé. Existe uma virada que acontece quase sem aviso. Um momento em que algo dentro de você simplesmente para de discutir com a vida. Você não precisa mais entender tudo. Não precisa mais provar nada. Há um descanso interno que surge. E esse descanso é um dos sinais mais claros de alinhamento. Onde existe descanso, existe abertura. Onde existe abertura, o fluxo entra. Eu sei que durante muito tempo você associou tranquilidade à desistência, como se relaxar significasse perder o controle. Mas o controle nunca foi seu. O que sempre esteve ao seu alcance foi a escolha de confiar ou resistir. Quando você escolhe confiar, você não perde poder, você recupera. O dinheiro não flui para quem tenta dominá-lo, mas para quem sabe direcioná-lo. Florence Scovel
Dizia que a pressa bloqueia aquilo que já está a caminho. E quantas vezes você acelerou por medo? Quantas vezes tentou forçar resultados, antecipar processos, atropelar sinais? Cada tentativa de aceleração nasce da dúvida. E a dúvida comunica ao universo que você não acredita no tempo perfeito das coisas. Sair das dívidas exige mais do que pagar contas. Exige sair da identidade de quem vive em urgência. A urgência cria decisões ruins, escolhas impulsivas e ciclos repetitivos. Quando você desacelera internamente, mesmo que externamente tudo ainda pareça igual, algo muda. As decisões ficam mais claras. As oportunidades se tornam visíveis. O dinheiro começa a circular com mais inteligência. Talvez você esteja percebendo que as maiores viradas não são barulhentas. Elas são silenciosas. Elas acontecem quando você deixa de lutar contra o fluxo e começa a caminhar com ele. Esse caminhar não é passivo. Ele é consciente. Ele é firme. Ele é confiante. E ele altera completamente a forma como a vida responde. Este é o 8º sinal. A sensação de que algo se acalmou dentro de você. Quando o ruído interno diminui, o campo se organiza. O dinheiro que já foi separado começa a encontrar caminhos mais diretos. E você começa a perceber que não precisava correr tanto. Precisava apenas alinhar-se. Existe um ponto em que a consciência começa a revelar verdades que antes seriam difíceis de aceitar. Uma delas é que muitas vezes você não estava sem dinheiro. Você estava sem permissão interna para recebê-lo. A mente queria prosperar, mas o coração ainda se sentia indigno, inseguro ou com medo das consequências. E o universo respeita essa incoerência. Ele não força aquilo que você ainda teme. Eu sei que você já se perguntou por que o dinheiro chegava e logo ia embora. Por que ganhos inesperados nunca se transformavam em estabilidade? Isso acontece quando a identidade ainda está alinhada à sobrevivência, não à abundância. O dinheiro chega como visitante, não como morador. Ele percebe que não existe espaço emocional preparado para sustentá-lo e segue adiante. Florence Scovel ensinava que a prosperidade se mantém onde existe ordem interna. Ordem de pensamentos, ordem de palavras, ordem emocional. Quando a mente está em caos, o dinheiro reflete esse caos. Quando a mente se organiza, o fluxo se estabiliza. A abundância não gosta de desorganização emocional. Ela responde à clareza, à direção e à confiança silenciosa. Talvez você esteja percebendo agora que sair das dívidas exige mais do que pagar parcelas. Exige encerrar padrões. Exige dizer internamente, eu não vivo mais nesse ciclo. E essa decisão precisa ser firme, não emocional. Precisa nascer da consciência, não do desespero. Quando essa decisão é tomada de verdade, algo se reposiciona no campo invisível. Existe uma razão pela qual você está ouvindo isso agora e não antes. Antes, essa informação poderia gerar confusão. Agora, ela gera reconhecimento. Seu sistema interno está mais preparado para compreender que o dinheiro não é um prêmio, é um reflexo. Ele reflete quem você acredita ser, e essa crença está começando a mudar. Este é o 9º sinal. A percepção de que o problema nunca foi apenas financeiro, foi identitário. Quando você muda quem você é em relação ao dinheiro, o dinheiro muda a forma como se comporta em relação a você. O que já foi separado começa a se aproximar de forma mais estável e consistente. Existe uma fase silenciosa antes de toda manifestação real. Uma fase em que nada parece acontecer externamente, mas internamente tudo está sendo reorganizado. Muitas pessoas desistem exatamente aqui, acreditando que nada mudou. Mas essa fase é fundamental. É nela que o universo testa sua constância. Não sua intensidade, mas sua estabilidade. Eu sei como é tentador voltar aos velhos hábitos quando os resultados ainda não são visíveis. Reclamar, duvidar, comparar, questionar. Mas cada retorno ao padrão antigo adia a materialização. Não porque você perde o que foi separado, mas porque você sai temporariamente do alinhamento necessário para recebê-lo. O dinheiro não some, ele espera. Florence Scovel falava sobre permanecer firme sem sinais. Essa é uma das maiores provas de fé consciente. Quando você consegue manter sua palavra interna mesmo sem confirmação externa, você demonstra maturidade espiritual. E o universo responde à maturidade. Ele confia mais em quem não oscila a cada aparência. Ganhar dinheiro de forma consistente exige esse nível de estabilidade.
Não é sobre euforia nos bons momentos e desespero nos difíceis. É sobre constância emocional. Quando você aprende a permanecer centrado, mesmo diante de desafios, você se torna um ambiente seguro para o fluxo financeiro. O dinheiro permanece onde se sente bem-vindo e seguro. Talvez você esteja começando a notar pequenos sinais, não grandes milagres, mas ajustes sutis. Ideias mais claras, decisões mais firmes, menos ansiedade. Esses sinais antecedem a manifestação material. Eles indicam que o campo está sendo preparado. Ignorá-los é perder a leitura do processo. Reconhecê-los fortalece o alinhamento. Este é o 10º sinal. A calma que surge mesmo sem evidência imediata. Essa calma não é conformismo. É certeza silenciosa. Quando ela se instala, o dinheiro encontra um caminho mais direto. O que foi separado não se perde no trajeto. Ele se aproxima no tempo exato em que você está pronto para sustentá-lo. Existe um momento em que você começa a perceber que a ansiedade diminuiu, mesmo sem o dinheiro ainda ter se materializado completamente. Esse é um dos sinais mais claros de que algo já mudou no campo invisível. A ansiedade é filha da incerteza. Quando ela diminui, é porque a certeza começou a se instalar em algum nível profundo. E essa certeza não vem de fora, ela nasce de dentro. Eu sei como foi viver por tanto tempo em alerta, calculando riscos, prevendo problemas, esperando o próximo impacto financeiro. Esse estado de vigilância constante desgasta a mente e endurece o coração. E um coração endurecido não recebe abundância com facilidade. O dinheiro flui melhor onde existe suavidade interna, onde a pessoa confia que a vida não está contra ela. Florence Scovel ensinava que a resistência emocional cria atrasos. Não porque o universo falha, mas porque a pessoa ainda se defende da própria bênção. Muitas vezes, você não percebe o quanto se acostumou a viver na luta. A luta virou identidade, e abandonar essa identidade gera medo, porque o desconhecido sempre assusta mais do que o sofrimento familiar. Sair das dívidas exige abandonar o papel de quem está sempre apagando incêndios. Enquanto você se vê como alguém que vive reagindo, o dinheiro também reage. Entra e sai, nunca se estabiliza. Quando você muda essa identidade e passa a se ver como alguém que direciona, que escolhe, que organiza, o fluxo começa a se comportar de forma diferente. Ele respeita a nova postura. Talvez agora você esteja percebendo que prosperar não é se tornar outra pessoa. É se lembrar de quem você sempre foi antes de aprender a ter medo. Antes de aprender a se limitar. Antes de acreditar que a abundância era privilégio de poucos. Essa lembrança ativa algo profundo. Ela dissolve o conflito interno que bloqueava o fluxo. Este é o 11º sinal. A sensação de que você não precisa mais lutar contra a vida. Quando essa percepção surge, o campo se abre. O dinheiro que já foi separado começa a se mover com mais fluidez, porque agora encontra menos resistência no caminho. Existe uma verdade pouco falada sobre prosperidade. Ela não chega quando você está desesperado por mudar de vida. Ela chega quando você está disposto a mudar de dentro para sustentar uma nova vida. O dinheiro não se entrega a quem o colocaria novamente no caos. Ele se entrega a quem já demonstra internamente a ordem necessária para mantê-lo. Eu sei que você já pediu sinais, já fez promessas, já disse que faria diferente se tivesse uma chance. Mas o universo não negocia. Ele observa. Ele percebe quando a mudança é real e quando é apenas uma reação emocional. A abundância responde à consistência, não ao impulso momentâneo. Florence Scovel dizia que quando o desejo está alinhado, o caminho se revela sem esforço excessivo. E talvez você esteja começando a notar isso agora, não como um milagre repentino, mas como uma sequência de ajustes. Pessoas que surgem, conversas que fazem sentido, ideias que parecem simples, mas poderosas. O dinheiro gosta da simplicidade, ele se afasta da confusão. Ganhar dinheiro de forma sustentável exige clareza de intenção. Não é apenas querer mais, é saber para quê. Quando você entende por que deseja prosperar, o fluxo se organiza. Quando o desejo é vago, o resultado também é. A abundância responde a propósitos claros, não a pedidos confusos. Talvez você esteja percebendo que a vida começou a retirar distrações, situações que sugavam energia, relações que drenavam recursos, padrões que consumiam tempo. Isso não é perda, é preparação. O universo limpa o terreno antes de construir algo novo. E esse processo nem sempre é confortável, mas é necessário.
Este é o 12º sinal. A sensação de que algo está sendo reorganizado ao seu redor. Quando a organização começa, a abundância se aproxima. O dinheiro que já foi separado encontra um espaço mais limpo, mais consciente, mais preparado para recebê-lo sem desperdício. Existe um instante em que a vida começa a responder de forma quase imperceptível, como se testasse se você realmente está atento. Pequenas mudanças acontecem, ajustes sutis no cotidiano, oportunidades que antes passariam despercebidas começam a chamar sua atenção. Isso não é acaso. É o campo se reorganizando para que você aprenda a reconhecer o movimento antes da chegada plena do dinheiro. Eu sei que durante muito tempo você acreditou que a abundância chegaria de forma explosiva, repentina, como um evento extraordinário. Mas a verdadeira prosperidade costuma chegar de forma progressiva, inteligente e estratégica. Ela se infiltra primeiro na mente, depois nas decisões, e só então se manifesta nos números. Quem espera apenas o impacto ignora o processo e perde sinais valiosos. Florence Scovel ensinava que a imaginação disciplinada antecede a realização. Quando você começa a se imaginar vivendo com tranquilidade, pagando contas com facilidade, escolhendo sem medo, algo se altera na sua postura diária. Você anda diferente, fala diferente, decide diferente. E o universo responde a essa nova linguagem silenciosa. Sair das dívidas não é apenas quitar valores. É encerrar o estado emocional de aperto constante. Enquanto você se vê como alguém pressionado, o dinheiro chega pressionado e vai embora pressionado. Quando você se vê como alguém estável, mesmo que ainda esteja em transição, o fluxo começa a se estabilizar junto com você. Talvez agora você esteja percebendo que o dinheiro começa a respeitar você quando você passa a se respeitar financeiramente, não gastando por impulso, não aceitando menos do que vale, não se diminuindo por medo. Essa mudança interna cria um campo magnético diferente. O dinheiro reconhece autoridade emocional. Este é o 13º sinal. A percepção de que você não está mais no mesmo lugar interno de antes. Quando essa mudança se consolida, a vida começa a responder com mais precisão. O dinheiro que já foi separado se aproxima de forma mais consciente, mais alinhada, mais duradoura. Existe uma fase em que o silêncio se torna necessário. Menos explicações, menos desabafos, menos necessidade de validação externa. Esse silêncio não é isolamento, é concentração. É nesse espaço que a nova identidade se fortalece. O dinheiro não se fixa em quem fala demais sobre falta. Ele se fixa em quem sabe sustentar internamente a nova realidade. Eu sei como é tentador contar para todos quando algo começa a mudar. Buscar aprovação, dividir expectativas. Mas expectativas compartilhadas demais se tornam frágeis. Florence Scovel falava sobre proteger a semente até que ela estivesse forte o suficiente para crescer. A prosperidade segue o mesmo princípio. Ela cresce melhor quando não é exposta cedo demais à dúvida alheia. Ganhar dinheiro com consistência exige maturidade emocional. Exige saber quando agir e quando esperar. Exige discernimento para não confundir entusiasmo com precipitação. Muitas perdas acontecem não por falta de oportunidade, mas por ansiedade em acelerar processos que ainda estão se organizando. Talvez você esteja notando que sua intuição está mais clara. Decisões que antes pareciam confusas, agora fazem sentido. Convites que não ressoam mais são recusados sem culpa. Caminhos que antes atraíam agora não fazem mais sentido. Isso é alinhamento. E alinhamento precede prosperidade real. O universo não entrega abundância para quem ainda se dispersa facilmente. Ele entrega para quem demonstra foco, clareza e compromisso com a própria evolução. Quando você se torna mais seletivo, o dinheiro se torna mais presente. Ele responde à qualidade da sua atenção. Este é o 14º sinal. A necessidade de silêncio interno e externo para consolidar o novo estado. Quando esse silêncio é respeitado, o fluxo se intensifica. O dinheiro que já foi separado encontra estabilidade para se manifestar sem ruídos. Existe um momento em que você percebe que já não reage mais como antes diante do dinheiro. Situações que antes geravam medo, agora geram análise. Desafios que antes causavam desespero, agora despertam estratégia. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Ela indica que a identidade começou a se alinhar com a abundância. E quando a identidade muda, a realidade segue. Eu sei que durante muito tempo,
Você acreditou que prosperar significava nunca mais ter problemas, mas a prosperidade real não elimina desafios, ela elimina o medo deles. O dinheiro começa a fluir quando você deixa de vê-lo como salvação e passa a vê-lo como ferramenta. Ferramentas ampliam possibilidades, não criam dependência emocional. Florence Scovel ensinava que o medo de perder bloqueia tanto quanto o medo de não ter. Enquanto você teme perder o que ainda nem chegou, você cria tensão no campo. A abundância exige leveza emocional. Ela se aproxima quando você confia que sabe administrar, escolher e direcionar sem pânico. Sair das dívidas exige essa maturidade. Não é apenas pagar valores, é abandonar o estado interno de urgência. Quando você deixa de se apressar, suas escolhas se tornam mais inteligentes. O dinheiro começa a permanecer porque encontra estabilidade emocional. Ele reconhece quando não será desperdiçado por ansiedade. Talvez você esteja percebendo agora que a vida começou a lhe oferecer escolhas, não apenas necessidades. Essa é uma grande mudança. Quem vive na escassez reage. Quem entra na abundância, escolhe. Essa transição é um dos maiores sinais de que o fluxo está se ajustando. Este é o 15º sinal. A sensação de que você está recuperando o controle interno, não pela força, mas pela clareza. Quando isso acontece, o dinheiro que já foi separado começa a se manifestar de forma mais concreta, mais frequente, mais consistente. Existe uma confirmação silenciosa que acontece antes da materialização plena, uma sensação interna de alinhamento, como se algo estivesse finalmente no lugar certo. Mesmo sem números visíveis ainda, você sente que não está mais lutando contra a maré. Essa sensação é rara, e quando surge, ela não mente. Eu sei que você já ouviu muitas promessas vazias sobre ganhar dinheiro fácil, soluções mágicas e atalhos ilusórios. Mas o que está acontecendo agora é diferente. Não é promessa externa, é ajuste interno. E ajustes internos produzem resultados sustentáveis, não explosões temporárias seguidas de queda. Florence Scovel falava sobre viver como se o bem já estivesse estabelecido, não como fantasia, mas como postura. Quando você age, fala e decide a partir dessa postura, o universo responde com precisão. O dinheiro não vem para convencer você. Ele vem porque você já está convencido internamente. Talvez você esteja notando que sua relação com o tempo mudou. Menos pressa, menos comparação, menos ansiedade. Isso é sinal de confiança. Quem confia não acelera. Quem confia sabe que o que é seu encontra o caminho certo. O dinheiro responde a essa tranquilidade com organização e fluidez. Ganhar dinheiro passa a ser consequência, não objetivo obsessivo. Quando você deixa de centralizar toda a sua energia no resultado, o resultado se aproxima. O foco excessivo cria tensão. A consciência alinhada cria a atração natural. Este é o 16º sinal. A certeza silenciosa que não precisa ser explicada. Quando ela se instala, o campo está pronto. O dinheiro que já foi separado começa a se materializar com mais clareza, porque agora encontra alguém preparado para sustentá-lo. Existe um instante em que a vida deixa de ensinar através da dor e começa a confirmar através da experiência. Você pode ainda não ter todos os números diante dos olhos, mas algo já se tornou inegável dentro de você. A sensação de atraso desaparece. A ideia de que você chegou tarde demais perde força. Você começa a entender que o tempo nunca foi o problema. O alinhamento sempre foi. Eu sei como foi cansativo sentir que estava sempre recomeçando, sempre ajustando, sempre tentando sair do mesmo lugar. Mas agora algo é diferente. Você não está mais tentando se salvar. Você está se permitindo prosperar. Essa diferença muda tudo. O dinheiro não chega para resgatar quem se sente perdido. Ele chega para cooperar com quem já se encontrou internamente. Florence Scovel ensinava que quando a consciência muda, o cenário externo não tem escolha senão mudar também. Não é questão de sorte, é lei. Uma lei tão precisa quanto invisível. Quando você abandona a luta, o fluxo encontra passagem. Quando você abandona o medo, a abundância reconhece o caminho. Sair das dívidas começa a parecer possível, não porque os valores diminuíram, mas porque sua mente deixou de amplificar o problema. A clareza substitui o pânico. A estratégia substitui a reação. E o dinheiro responde melhor à estratégia do que ao desespero. Ele se aproxima quando percebe que será bem direcionado. Talvez você esteja percebendo que sua postura diante da vida mudou. Você não implora mais.
Não se explica mais. Não se diminui mais. Essa postura comunica algo muito claro ao campo invisível. Comunica maturidade. Comunica prontidão. Comunica alinhamento. Este é o 17º sinal. A sensação de que você não precisa mais provar nada para ninguém. Quando essa necessidade cai, o fluxo se acelera. O dinheiro que já foi separado começa a se manifestar com menos obstáculos porque agora encontra um terreno firme. Existe uma revelação que poucos alcançam. O dinheiro não chega para mudar quem você é. Ele chega para confirmar quem você se tornou. Se você ainda espera que ele resolva conflitos internos, ele demora. Mas quando esses conflitos se dissolvem, o fluxo se apresenta com naturalidade. Eu sei que você já imaginou como seria a sua vida sem esse peso constante. Dormir melhor. Respirar com mais calma, planejar sem medo. Essas imagens não são fantasia, são antecipações internas do que já começou a se formar no campo invisível. A imaginação alinhada é uma ferramenta criativa poderosa, como Florence Scovel ensinava. Ganhar dinheiro deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência lógica do seu estado interno. Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece de forma consistente. Pequenos ganhos se organizam. Oportunidades se encaixam. O fluxo encontra continuidade. Talvez você esteja percebendo que não sente mais necessidade de convencer ninguém sobre o que está vivendo. Existe uma confiança tranquila que não precisa de plateia. Essa confiança é um dos maiores indicadores de alinhamento. Quem está alinhado não grita, apenas caminha. O universo responde à coerência. Quando pensamento, emoção e palavra caminham na mesma direção, o campo se organiza rapidamente. O dinheiro reconhece esse estado e se aproxima sem resistência. Ele encontra clareza, ordem e direção. Este é o 18º sinal. A compreensão profunda de que você não precisa mais correr. Quando essa compreensão se instala, o fluxo acelera naturalmente. O dinheiro que já foi separado começa a se apresentar de forma mais visível, mais tangível, mais real. Existe um momento final de ajuste antes que aquilo que foi separado se torne plenamente visível. Esse momento não acontece fora, acontece dentro. É quando você percebe que já não pergunta mais quando vai acontecer, porque algo em você já sabe que está em andamento. A ansiedade dá lugar a uma expectativa serena. Não é espera passiva, é certeza silenciosa. Eu sei como foi difícil carregar por tanto tempo a sensação de estar sempre atrás, sempre correndo, sempre tentando alcançar algo que parecia se afastar. Essa sensação não era um presságio negativo. Era um convite à mudança de consciência. Agora você entende que não estava atrasado. Estava sendo preparado. E preparação não aparece nos números. Aparece na maturidade emocional. Florence Scovel ensinava que o bem não precisa ser forçado, apenas reconhecido. Quando você reconhece que a abundância já foi destinada a você, algo se solta. A necessidade de controle diminui. A comparação perde sentido. O medo de errar enfraquece. O dinheiro começa a se manifestar porque encontra espaço para existir sem conflito. Sair das dívidas deixa de ser um sonho distante e passa a ser um processo organizado. Não há mais pânico, apenas passos. Não há mais vergonha, apenas responsabilidade. Essa mudança de postura é poderosa. Ela transforma o modo como você lida com cada decisão financeira. O dinheiro percebe isso e responde com mais estabilidade. Talvez você esteja percebendo agora que a vida começou a pedir menos esforço e mais presença, menos reação e mais consciência. Esse pedido não é coincidência. É sinal de que você entrou em uma nova fase. Uma fase em que o fluxo não precisa ser forçado. Ele acontece naturalmente quando você não o impede. Este é o 19º sinal. A tranquilidade que surge sem explicação lógica. Quando essa tranquilidade se instala, o campo está pronto. O dinheiro que já foi separado encontra o momento certo para se manifestar de forma concreta e sustentável. Existe uma lição que só se aprende quando a luta termina internamente. A vida nunca esteve te testando para ver até onde você aguentava sofrer. Ela estava te preparando para ver até onde você conseguiria confiar. Confiar em si, confiar no fluxo. Confiar que a abundância não é um acidente, é uma consequência. Eu sei que seu coração esteve aflito, apertado, cansado. Eu sei que você se perguntou se estava fazendo algo errado, se tinha perdido alguma chance, se era tarde demais. Mas escute com atenção agora. Nada foi perdido, nada foi negado.
Tudo foi ajustado no tempo exato para que você pudesse sustentar o que está prestes a chegar. Florence Scovel ensinava que quando você muda a palavra, muda o destino. E você mudou. Mudou sua forma de ver, de sentir, de se posicionar. O dinheiro não vem para salvar você, ele vem para caminhar com você. Ele reconhece quem você se tornou. Ele responde à sua nova consciência. Ganhar dinheiro, sair das dívidas, viver em abundância, deixa de ser uma meta distante e passa a ser um estado natural. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você deixou de lutar contra a vida. Você aprendeu a permitir. E permitir é um dos maiores atos de coragem que existem. Talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você sente paz ao pensar no futuro. Essa paz não é ingenuidade, é alinhamento, é maturidade, é prontidão. Quando você está pronto, o que é seu não se perde no caminho. Ele encontra você. A lição final é simples e profunda. O dinheiro já foi separado para você. Sempre esteve. O único ajuste necessário era interno. E agora que esse ajuste aconteceu, a vida responde. Não com pressa, não com barulho, mas com precisão. E quando chegar, você saberá. Porque não será surpresa, será reconhecimento.